Bom dia, amores! Olha, hoje a Pro vai gravar o vídeo do jeito antigo mesmo, tá? Porque usando aquele programinha que eu estava usando, não deu certo e outros professores colocaram que também estão tendo problemas. Então, como eu já tô deitando desde as 7, eu vou por aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. História, página 147. Vamos junto com a Pro. Os grupos sociais aos quais pertencemos não são permanentes. Muitas mudanças podem ocorrer com o passar do tempo. Na sua família, por exemplo, pode nascer um irmão, ou um dos avós passar a morar na sua casa. Na escola, sempre há um novo colega, ou alguém que se muda para outra escola. O mesmo acontece na cidade onde vivemos. Aqui vocês veem a mudança que vai ocorrer numa sala de aula, né? Vocês veem, ó, que é a despedida da professora. Provavelmente ela se aposentou. Então, isso é uma mudança na escola, porque sai uma professora do corpo docente da escola e entra uma nova professora, né? Aí tem a primeira pergunta. Houve mudanças no seu grupo social nos últimos tempos? Na sua casa, houve alguma mudança? Por exemplo, eu sei de coleguinhas da escola, né? A Giovana, a Lorena, que estão recebendo um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Novo. Então, isso é uma mudança no grupo social deles. No meu grupo familiar, que é um grupo social, também aconteceu mudança. Por exemplo, a minha mamãe morreu, né? Então, a minha irmã deixou a casa dela, passou a morar com o meu pai, e o meu pai passou a vir para minha casa nos finais de semana. Então, isso é uma mudança. Então, o nascimento de um novo bebê, os avós vêm morar mais perto ou com a gente, algum parente vem morar com a gente, ou, por exemplo, seu irmão ir fazer faculdade, sair da sua casa e morar com alguém. Tudo isso são mudanças no grupo social. E na sua cidade, ocorrem mudanças? Quais? Sim, sempre ocorrem mudanças, né? Por exemplo, Votuporanga recebe muitas pessoas que vêm trabalhar na usina. E, normalmente, eles vêm de outros estados, né? Então, isso é uma mudança. Outra mudança que ocorreu, por exemplo, a Escola Anitta, muitos dos nossos alunos compraram casas naquele bairro Pacaembu. E aí, acabaram ficando bem longe da escola. Alguns alunos mudaram de escola. Isso também é uma mudança no nosso grupo social escolar, tá? Então, tudo isso são mudanças importantes. Outra mudança que ocorreu recentemente na nossa cidade foi o isolamento social, né? É uma mudança importante. Por quê? Porque, por exemplo, aqui a proposta da atividade é que eu saísse com vocês percorrendo o bairro e perguntando para os comerciantes se teve gente que mudou do bairro, se teve gente que chegou. Eu não faria isso agora e nem posso pedir para que vocês façam, porque eu estaria expondo vocês. Então, isso é uma mudança de rotina, uma mudança no nosso grupo social cidade. A gente tem vários grupos sociais, tá? A família é um grupo. A família, o núcleo familiar, tipo assim, que nem aqui, minha família. Eu e meu marido e meus cachorrinhos. Somos um grupo familiar. Aí tem um grupo familiar ainda maior, que é, por exemplo, eu, meu marido, a minha família, meu pai, meus irmãos, minha irmã e a família do meu marido. Isso é outro grupo. Aí os tios, os avós, os primos, tá vendo? Tem vários núcleos. Os grupos sociais da cidade também. A escola é um grupo social. Aí é assim, ó. A nossa classe é um grupo social. Os terceiros anos, outro grupo. A escola, um grupo ainda maior. A comunidade, entendeu? Então, as pessoas da sua igreja, ou do seu templo, ou
enfim, de todas as religiões que tem, são outro grupo social. Então, você pode descrever mudanças em quaisquer desses grupos, tá bem? Essa segunda aqui que é protovalento. Depois vamos acompanhar aqui com a Pro a leitura da página 148. As cidades não são todas iguais, mas nelas deve sempre haver o sentimento de solidariedade e de respeito pela vida em grupo, para melhor morar e conviver. Então, por exemplo, a gente tem que pensar mais no coletivo. Aqui no Brasil, de modo geral, a gente ainda não tem desenvolvido esse senso de coletividade de maneira ampla. Mas com o passar do tempo, eu acredito que nós vamos melhorar. Por exemplo, quando você toma uma decisão e você tem o pensamento coletivo realmente, efetivado, você pensa, isso é bom para mim? É bom para minha família? É bom para minha comunidade? A gente ainda não pensa muito assim, A gente acaba pensando só na gente e de repente a gente não vê como isso reflete na comunidade como um todo, Então a gente ainda tem que desenvolver melhor esse pensamento coletivo. Quer que eu te dê um exemplo de pensamento coletivo? Por exemplo, eu terminei minha atividade na sala de aula. Aí eu começo a conversar com um amigo que ainda não terminou. Eu terminei, mas a minha atitude está atrapalhando o outro. E, consequentemente, atrapalha o desenvolvimento da sala toda. Porque aí o aluno que não terminou vai começar a conversar, vai se distrair, vai demorar mais para terminar e, com isso, o andamento da sala fica prejudicado. Então, a gente tem que começar a pensar como um todo. Tá, eu terminei. Só que enquanto eu estava fazendo, ninguém me atrapalhou. Então, agora eu posso fazer alguma coisa, posso ler, mas não posso atrapalhar o outro que ainda está fazendo, porque senão eu vou atrapalhar a sala. Se você atrapalha a sala, você acaba se atrapalhando, porque se a sala não tem um desenvolvimento bom, você está nessa sala. Então, é esse pensamento coletivo que a gente precisa desenvolver, tá? A comunidade da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, criou um museu que preserva a memória e afirma a identidade dos seus moradores, tomando e guardando os seus depoimentos orais. Parte do acervo do museu foi doado pela comunidade. Muitos dos moradores do bairro da Maré são migrantes que vieram do Nordeste e de outros estados do Sudeste, como Minas Gerais. Olha que ideia incrível, fazer um museu sobre o próprio bairro. Quem são as pessoas que vieram morar nesse bairro, como ele foi criado, da onde essas pessoas vieram. Isso é história. Ah, Pro, mas por que isso é importante? Porque pensa daqui a 100 anos, por exemplo, as pessoas que vão morar nesse bairro vão ter acesso sobre como a história deles começou. Isso é muito bacana. A história ela é muito importante. Por exemplo, os moradores desse bairro, daqui a muitos anos, podem não entender porque tem uma cultura tão forte nordestina naquele bairro. E aí eles vão ver no museu, que é porque quem formou aquele bairro veio da região Nordeste e vieram de Minas também. Então, olha que interessante, Vamos lá. Leia o texto abaixo, extraído do site do Museu da Maré. Depois responda as perguntas. Muitos chegaram no Pau de Arara. Pau de Arara, gente, tá aqui do ladinho, para você ler, tá? Pau de Arara é um transporte que era assim, era um caminhão. E eles colocavam nesse caminhão, sabe na carroceria, assim, colocavam uns bancos de madeira e umas estacas assim, e as pessoas iam segurando essas estacas. Hoje o pau de arara é proibido. Por que é proibido? Porque é um transporte muito perigoso.
As pessoas iam lá atrás desse caminhão, pegava a rodovia, né? Sem nenhuma segurança. A Pro sabe porque o meu vizinho tinha caminhões de pau de arara, de levar o pessoal para trabalhar na zona rural, que inclusive a gente estudou em geografia. Então, 4h30 da manhã, ele já ligava o caminhão e a minha mãe já falava, né? Ah, vai sair o pau de arara. E muitas vezes a gente via, na hora que ele voltava, 5 horas da tarde, 5h30, pessoas que ainda vinham, né, para parar ali na casa dele, porque moravam ali na proximidade. Então não tinha segurança nenhuma. Eram as pessoas segurando, na maioria das vezes, numa mão a marmita, e em cima, né, segurando como se fosse uma segurança, apenas para não cair. E o caminhão chacoalhava muito. Então esse era o pau de arara, tá? Hoje ele é proibido, ainda bem, porque não transportava as pessoas de maneira segura. Inclusive, alunos da zona rural, às vezes, né, usavam o pau de arara como transporte para vir para a cidade. Olha que loucura. Ainda bem que nós evoluímos nesse ponto, né? Muitos chegaram no pau de arara. Outros vieram numa terceira do Ita. Olha aqui, Ita. Tipo de embarcação que fazia a navegação costeira, ligando as áreas do litoral do norte ao sul do Brasil. O Ita servia para transportar mercadorias e pessoas. Então, também uma maneira de transporte que as pessoas encontraram, né, para vir para outras regiões. Rodoviária, lugar do desembarque de quem ainda chega. Lugar de um novo começo. Ingá de Bacamarte, Codó, Sapé, Campina Grande, Serra Branca, Ipu, Cachoeira Alegre, São Fidélis, Ubá, tantas cidades e pessoas, saudades, expectativas, esperanças, memórias, diferentes tempos que aqui se encontram. Esse texto é Tempos da Imigração, exposição Os 12 Tempos, Museu da Maré. Então, conta a história das pessoas que saem das suas cidades, dos seus estados e vêm para outros tentar uma vida nova, em busca de emprego, de melhores condições ou outros motivos pessoais que a gente não sabe quais. Como os moradores do bairro da Maré chegavam antigamente à cidade do Rio de Janeiro, por aqueles 2 meios de transportes que eu acabei de explicar para vocês, que inclusive está explicando aqui do lado, né? E hoje, como eles continuam a chegar? Hoje, a gente já tem outros meios de transporte, né? Por exemplo, ali foi citado a rodoviária. Então, hoje, a malha rodoviária, não sei se é assim que eu posso me expressar, ela corta o Brasil todo. Então, hoje as pessoas podem vir de ônibus. Essas respostas, A e B, você pode fazer no seu caderno para ficar bem organizado, tá? Às vezes vocês teimam em fazer na apostila, só que aí para caber aqui vocês dão resposta curtinha. A primeira ainda tudo bem. Essas daqui ainda são respostas curtinhas. Então, se você quiser fazer aqui, ok, tá bom? Número 2. Com um grupo de colegas e sob orientação do professor, procure na internet em quais estados do Brasil ficam as cidades citadas. Eu não vou poder ajudar vocês, mas vocês colocam aí no site de busca, tá? Essas cidades citadas aqui, ó, Ingá de Bacamarte, coloca, que vai aparecer o estado que ela é. Codó, Sapé, Campina Grande, tá bom? Aí você coloca assim, ó. Ingá de Bacamarte, entre parênteses, o estado ao qual pertence. Fecha parênteses, vírgula. Codó. Ou se não, você procura tudo primeiro, aí todas que for do mesmo estado, você coloca, tá? Se vocês não entenderam a forma como eu perguntei, depois, como eu expliquei, depois é só perguntar no WhatsApp que a Pro responde. Navegue pela página do Museu da Maré na internet e depois discuta com seus colegas quais são as principais atividades desse museu.
Você viu que aqui debaixo do texto, ó, tem o site do museu. Então, navega no museu, dá uma olhadinha, né? É interessante. Aí, se você vê alguma coisa interessante, reporta aqui para mim no WhatsApp. Nossa, professora, achei super interessante isso que tem lá no museu, tá bom? Muitos bairros da cidade, vamos agora para a página 149. Muitos bairros da cidade do Rio de Janeiro, mais afastados do centro e conhecidos popularmente como subúrbio, possuem uma grande diversidade em suas comunidades. Por estarem afastados do centro, muitas vezes seus moradores criam alternativas aos meios de comunicação tradicionais e se organizam para resolver problemas por conta própria. Um exemplo dessa movimentação é a Rádio Bicuda FM, que existe oficialmente desde 2008 e foi criada pela ONG Bicuda Ecológica, no bairro de Vaz Lobo. O nome tem origem na Pedra da Bicuda, famosa na região do Rio de Janeiro por ser um ponto de prática de esportes. Os objetivos da rádio comunitária são promover a educação ambiental na região e abrir espaço para a comunicação e a expressão cultural nos bairros do subúrbio. Alguns moradores participam ativamente da rádio, com programas próprios. A rádio comunitária é um importante canal de comunicação para os moradores, pois aborda assuntos que nem sempre são tratados pelos outros veículos de comunicação. Pessoal, há bairros do subúrbio do Rio de Janeiro que possuem 2 Votuporanga em termos de habitantes, né? Então, essas pessoas, elas precisam se organizar, porque muitas vezes elas não são o foco nem do governo, nem da comunicação. Então, que nem aqui, eles criaram uma própria rádio para falar sobre o problema deles e para conscientizar a população sobre alguns problemas e ações ambientais. Isso é muito bacana, tá? Por exemplo, já pensou criar uma rádio da Escola Anitta que falassem aos pais? Por exemplo, já pensou? Hoje os alunos sairão pelo bairro para coletar lixo, coisas que podem... coisas em que os mosquitos da dengue possam procriar. Por favor, dá uma olhadinha no seu quintal e coloque em sacos plásticos que os alunos vão passar recolhendo. Já pensou que bacana? Ou, por exemplo, pessoal do bairro, a Escola Anitta vai fazer reunião de pais e mestres. A reunião do primeiro ano será no dia tal. Outro meio de comunicação para nós, né? E assim por diante. Lógico que essas comunidades, elas enfrentam problemas muito mais sérios, porque geralmente eles têm problemas sérios de infraestrutura, tá? Mas é uma maneira muito legal da comunidade se organizar. Então, primeiro, qual a importância da Rádio Bicuda FM para os moradores do subúrbio do Rio de Janeiro? Ela é muito importante porque ela trata de problemas locais, que às vezes as mídias nacionais não tratam. É uma maneira rápida, né, dos moradores se comunicarem, resolverem seus problemas e até mesmo divulgar os possíveis eventos que possam acontecer na comunidade, tá bem? Você conhece alguma organização de moradores parecida no seu bairro ou na sua cidade? Eu não sei se no seu bairro tem associação de moradores. Então, você pode ver se tem ou não, se você conhece ou não, tá bom? Aí a resposta é pessoal. Quais problemas no seu bairro ou região você e seus colegas da escola... Quais problemas no seu bairro ou região você e seus colegas da escola poderiam se organizar para resolver? Essa daqui é legal que você fizesse no caderno. Identifica algum problema aí do seu bairro e dá uma ideia de como nós poderíamos nos organizar para resolver. Isso é muito importante. Parece uma pergunta boba, mas não é. É uma pergunta que leva a gente a desenvolver consciência social. Eu, por exemplo, acho o bairro aí da escola muito árido. Eu acho que
por ser um bairro que tem tantas crianças, precisava de uma área verde. Aí tem até aquela pracinha com brinquedos lá, com coisas de atividade física, que de vez em quando a gente vai lá com as crianças. Mas é insuportável, porque é um sol de rachar. Então, que tal se nós nos uníssemos e plantássemos árvores, fizéssemos uma área verde, onde as crianças pudessem ir brincar e ler? Seria interessante, não seria? Eu acho o bairro da escola muito árido, sem árvores. Olha aí, o que você acha? Qual outro problema você identifica, né? Vamos lá para a próxima. As cidades se modificam com o passar do tempo. Cada grupo social deixa na cidade as suas contribuições e as suas marcas, e também contam com as suas histórias. O texto abaixo conta como era Brasília no final da década de 1950, quando ainda estava sendo construída. Brasília foi inaugurada em 1960 e se tornou a capital do Brasil. Não tinha inverno e verão em Brasília. Tinha o tempo da seca e o tempo das chuvas. Uma vez choveu 11 dias sem parar, e as pessoas andavam quase cegas debaixo do aguaceiro. Metiam os pés na lama e íamos de galochas amarelas para a escola. Eu adorava as galochas amarelas. Quase não passavam carros na rua. Nem havia rua na frente de casa, mas um campo deserto, esperando a grama. Brincávamos de pular nas valas, de subir os morros e rolar. Pulávamos amarelinha com casca de banana. Corríamos atrás dos redemoinhos vermelhos para ver se eles levavam até o céu. Miranda Ana, Flor do Cerrado, Brasília, São Paulo, Companhia das Letrinhas. Então, gente, olha aqui, um relato do começo da construção de Brasília. E aqui você tem uma foto, o começo da construção de Brasília e como é hoje, tá? Observe as duas imagens acima e responda. Como eram as ruas de Brasília na época em que a pessoa do texto era criança? Então você viu, né? Não era de asfalto, era de terra, com valas, com morros, né? E galochas são botas que a gente coloca quando a gente vai pisar na lama. Como é grande parte das ruas de Brasília atualmente, hoje Brasília é totalmente asfaltada, né? Tem uma periferia terrível. As cidadezinhas periféricas de Brasília não possuem estrutura nenhuma, mas a cidade de Brasília em si, ela é muito bem estruturada, né? Agora é hora de observar as mudanças na sua cidade. Peça à sua família ou adultos conhecidos fotografias antigas da sua cidade. Com seus colegas e professor, compare esses locais com os mesmos lugares e veja tudo o que mudou. Pessoal, eu poderia fazer isso com o bairro de vocês se eu tivesse guardado as fotos. Na época em que eu fiz Cefam, que é o curso de professores, a gente tinha que fotografar um bairro em construção. E eu fiz sobre o bairro dos comerciários. Olha só. Eu filmei todo o começo do bairro, fazendo os lotes. E olha que legal se eu tivesse guardado isso para mostrar para vocês como nasceu o bairro de vocês, né? Mas você pode ver em sites de busca. Coloca aí, início de Votuporanga, início da construção de Votuporanga, e vai aparecer algumas fotos. Mas faça isso sempre com um adulto, tá? Porque o site de busca, às vezes você coloca uma coisa, mas ele traz outra, tá bem? E depois você pode imprimir essa sua pesquisa, né, de fotos de Votuporanga antigamente e Votuporanga agora, ou você pode até mesmo desenhar, né? Esse aqui você pode fazer no seu caderno. Descreva alguma coisa que mudou bastante, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês valorizem bastante essa matéria, porque a história é extremamente importante. Um país sem história é um país sem identidade. Tá bom? A gente precisa valorizar a nossa história. Um beijo grande para vocês. 9h58 da manhã, desde as 7 horas tentando. Ainda bem que eu consegui gravar. Beijo grande para vocês e até a próxima.